Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Daniel Moraes, levando a verdade até você. Eu quero que nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, você volte toda a sua atenção para esta mensagem de fé que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, o qual está escrito, o título diz assim: os últimos tempos. Para você que não sabe, meu amigo e minha amiga ouvinte, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Nós estamos nos finais dos tempos. Nós somos a última geração. As crianças que estão nascendo hoje, elas não vão chegar à nossa idade, porque o tempo está próximo, meu amigo e minha amiga. Muitas coisas acontecendo e as pessoas iludidas com as coisas deste mundo não estão nem aí para o que vai acontecer, mas não sabem eles que estão perdendo a maior dádiva que vem de Deus, que é o direito à salvação eterna. Olha só o que diz aqui o livro de Daniel, no capítulo 12. Isso aqui foi uma visão que Deus deu ao profeta Daniel, e ele escreveu para que nós viéssemos estar por dentro da verdade, como nos dias de hoje. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja só, meu amigo e minha amiga, Daniel está falando da grande tribulação que vai vir sobre todo mundo, que vai vir sobre toda a terra, meu amigo. Mas aquele que for achado com o nome escrito no livro da vida, esse será salvo. Esse, o Senhor Jesus, irá livrá-lo. Porque esses sim serão guardados por Deus, serão tirados do meio da grande tribulação, serão salvos. E diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, e muitos dos que dormem no pó da terra, na ressurreição do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso é muito forte. Essa palavra é muito profunda, meu amigo e minha amiga. Nesse dia, meu amigo, muitos que dormem, ou seja, muitos dos que já morreram servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, que viveram aqui para agradar a Deus. Muitos desses ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, aqueles que, enquanto viveram aqui na terra, seja lá
a quantidade de anos que passaram aqui na terra e rejeitaram fazer a vontade de Deus, rejeitaram agradar a Deus, rejeitaram se entregar nas mãos de Deus, receber Jesus como Salvador. Estes vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, ou seja, vão ressuscitar para serem julgados, e não só serem julgados, mas também condenados a um lugar chamado Lago de Fogo Ardente e Enxofre. Mas aqueles que sacrificaram a sua vontade, aqueles que sacrificam o seu querer, que sacrificam os prazeres das coisas deste mundo, as sujeiras deste mundo, os enganos desse mundo, aqueles que sacrificaram suas vidas, seu querer para fazer a vontade de Deus, esses vão ressuscitar para a vida eterna, ou seja, alcançarão a salvação. E diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E diz assim, Deus fala com ele assim: e tu, Daniel, Deus fala com Daniel, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Vamos dar uma pausa, meu amigo e minha amiga. O que nós mais temos visto é que os conhecimentos têm se multiplicado. As pessoas, elas têm brincado com Deus. E nós temos visto que a tecnologia no mundo em geral tem avançado numa velocidade extrema. Então nós estamos vivendo esse tempo. Esses últimos tempos é justamente esse no qual nós estamos vivendo agora no tempo atual. E ele diz assim: e o conhecimento se multiplicará. E Daniel responde: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quem é este homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, meu amigo? É o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E ele diz assim: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder
do povo santo. Todas estas coisas serão cumpridas. Quer dizer, enquanto o Evangelho, enquanto a palavra de Deus não for anunciada, enquanto esse Evangelho não for anunciado a toda criatura, essas coisas não acontecerão. Mas quando se cumprir, quando for pregado o Evangelho a toda criatura, então virá o fim. É o que está escrito aqui, meu amigo e minha amiga ouvinte. E diz assim, ó. E ele diz assim: Daniel fala: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel pergunta. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Que coisa maravilhosa! Por essa palavra, pela palavra de Deus, muitos serão limpos, muitos serão lavados, muitos se converterão, muitos irão crer em Deus e na palavra de Deus, irão se consertar. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja só, os ímpios são aqueles que diz assim: olha, eu já tenho minha religião, eu tenho minhas devoção, e eu não quero saber de outro ensinamento a não ser o que eu aprendi. Então esses são os ímpios que preferem viver desagradando a Deus do que se consertar. E ele diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera a chegada até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, Deus garantiu o direito à salvação eterna a Daniel pela obediência à sua palavra, porque ele viveu para fazer a vontade de Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.